Gente querida do Terror Nada, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Senhor Romário, feliz de estar aqui para poder contar essa minha experiência que não diria ser aterrorizante, embora seja assustadora. Mas no fundo, eu a considero confusa. Acredito que será muito difícil para o senhor entender ou mensurar o que eu passei, principalmente definir. Porque se é para mim, que eu posso dizer que será para os outros? Realmente é uma situação que eu posso garantir. Se eu contar para 10 pessoas, 11 não acreditarão, e entre essas 11 eu estarei incluído, embora tenha, sim, vivido os fatos que eu vou lhe contar agora. É complicado. Eu carrego isso por alguns anos, comentei com poucos, só os mais próximos têm conhecimento, mas evitam falar no assunto porque, na verdade, não temos o que falar. É apenas viver sem saber exatamente do que estamos falando, mas com a certeza que realmente aconteceu. Se é que aconteceu. Normalmente aqui no canal as pessoas se apresentam, né? E deixam um nome fictício. Se bem que eu vou dizer que por senhor que, para mim, nada mais relativo é deixar um nome. No decorrer da história o senhor vai entender. Mas vamos fazer o seguinte, para seguir as regras, não querer ser o diferente, eu vou dizer que o meu nome é Zumbi. Não faz sentido? Aguarde. Então eu vou começar dizendo que estava com 26 anos em 1987. Era caminhoneiro. Fazia rotas longas do Nordeste ao Sul, a região ali do Sergipe até São Paulo. Eu era um daqueles loucos, que as pessoas chamam assim, que carregava frutas. E frutas, elas têm prazo de validade, e não é dos maiores. Então a gente tem que fazer chegar ao destino enquanto ela ainda está em condições de ser comercializada. Agora imagine, numa época de estradas ruins, que os caminhões não eram esse conforto e essa potência toda que temos hoje, e que tínhamos prazos a cumprir. Era uma torada. Olha, nesse sentido a palavra zumbi, o nome zumbi já começa a se encaixar porque eu era um zumbi. Eu batia e voltava, batia e voltava, batia e voltava. Para quem não é caminhoneiro, a palavra ribite pode não dizer muito. Mas para nós desse mundo, na época, fazia parte. Porque ribite é o famoso remédio que não deixa dormir. Que muitos dizem fazer mal à saúde, que futuramente o motorista irá sentir os efeitos, tendo graves problemas de saúde, quem sabe chegando até a óbito. Mas eu, na idade que tinha, pensava que isso aí, óbito, morte, doença, isso aí é só quando eu ficar velho. Agora, se eu não tomar, eu não vou ficar velho, porque eu não vou chegar, eu vou dormir e bater no primeiro poste, eu cair no primeiro barranco que aparecer. Então a gente andava turbinado, não era só o caminhão. Os caminhões eram aqueles Mercedinhas, carga seca, cara chata, que na reta era uma beleza, andavam que era um foguete. Na descida, então, pesados, era só soltar na banguela e deixar fluir. Então era bom, a gente engolia o asfalto. A coisa rendia. Mas se eu pensasse que nos próximos 20 quilômetros começaria uma subidinha, uma serra, e o bicho parava. Que não subia de jeito nenhum. Era aquela vida de passar raiva, muita raiva. Imagina eu num baixadão, podendo embalar, porque eu vou ter uma subida, uma reta lá ali na frente, e de repente me para na minha frente. Um empata. Sabe? Aquele travado
no meio da pista, carrinho de passeio com máquina para andar, mas ali no toque, 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 toque. Aí para não passar por cima a gente tem que diminuir. Aí diminui. Aí quando perde totalmente o embalo, vem a subida e ele faz vai embora e deixa a gente ali batendo alavanca sem força para seguir. Essa raiva, mas aquela lua na cara, aquele sol que parece que entra na alma, aquele estranho cheiro na cabine de suor, cansaço, sujeira, aquele calor que fazia a gente derreter, e aquele ódio do fulano que a gente não conhece, mas já virou inimigo de infância. Então as sonhadas apenas 14, 15 horas batendo alavanca se transformavam em 16, 17, 18 por causa daquele infeliz. Sabe o carro fúnebre que vai na frente assim, aquele cortejo vai atrás, ele não deixa ninguém passar? Isso é o que mais tinha, por isso que eu sempre gostei de andar, de rodar à noite. Que não é que não encontraria um outro, mas eram menos os domingueiros. E assim eu ia. Era uma vida maluca. Em casa eu ficava 2, 3 dias no mês. 2, 3 dias é a forma de falar, né? Porque a maior parte do tempo era montado no caminhão, apertando aqui, trocando ali, arrumando lá para poder voltar. E eu tinha uma prestação para pagar, era uma loucura. Eu tinha uma esposa linda, 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 e não podia nem lhe dar um cheiro decente. Tinha um filhinho que eu tinha medo que um dia eu chegasse em casa, batesse palma, ele fosse ali e dissesse: mãe, tem um homem aí que quer falar com a senhora. Mas era a minha vida. Era a minha vida e eu tinha que seguir. Não adiantava nem me arrepender ou sonhar com outra vida, que logo a promissória ia vencer no banco. Aí eu lembro, senhor Romário, eu lembro que numa dessas noites assim, que parecia que era eterna, que eu tinha que tocar a vida, que eu tinha que chegar. Eu tinha que amanhecer em São Paulo depois de rodar muito. Aí se eu amanhecesse em São Paulo, eu ia descarregar, ia ter um tempo, uma tarde assim, para dar uma dormida, mas aquela dormida assim, de recuperar, até tomar um banho, olha que luxo. E poder dormir dentro do caminhão, porque São Paulo era bem mais fresquinho do que daquele lugar da minha terra, era uma coisa assim. Ai, eu tinha que chegar. E eu estava fazendo tudo para chegar. Eu estava na Via Dutra. Via Dutra, para quem não conhece, 400 e poucos quilômetros, que liga São Paulo com o Rio de Janeiro e vice-versa. É apenas mais uma fatia da gigantesca BR-116 que corta o Brasil de norte a sul. Eu tinha que chegar. E eu lembro, senhor Romário, que eu vinha descendo a Serra das Araras. Já tinha passado pelo Rio de Janeiro, já estava indo sentido Resende, Barra Mansa. Então descia a Serra das Araras, que era tchum, 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 que era. Eu ia vidrado. Olha, quando eu falo Serra das Araras, quem conhece a Dutra sabe, faltava era chão para São Paulo e eu já estava no limite. A estrada pra gente, a estrada a gente enxerga, mas não vê. É uma coisa assim meio, sabe? Mas eu estava indo. De repente, senhor Romário, aquele clarão, aquela luz. E aqui estou eu novamente para falar de algo que é muito importante para o canal. Se você é um Nádina, se concorda com a nossa forma de pensar, que o sobrenatural não se resume a terror, é apenas o desconhecido que temos que desbravar para evoluir, mas conhecer respeitando limites, não desafiando o desconhecido, e ir com calma, respeitando. Se o senhor concorda, se você concorda, se a senhora concorda, não é um Nádina. E se está aqui com a gente, ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se, deixe o seu like,
Comente, é muito importante que você comente, nem que seja para dar um oi, mas ideal mesmo é você participar, opinar, criticar, fazer parte, dar sugestões. Porque ao se inscrever, ao deixar o like, ao comentar, você registra a sua presença aqui e mostra para o YouTube que o canal é interessante e vale a pena livrá-lo desses algoritmos que estão prendendo para que ele possa crescer, alcançar as metas de 1000 inscritos, de 4.000 visualizações ano, ser monetizado e fazer parte da primeira divisão da plataforma. Então ajude-nos. Nós estamos precisando muito de você. E se achar que a gente merece, porque dinheiro é importante, se quiser mandar um Pix, aqui embaixo está a chave do nosso Pix. E também se tiver uma experiência, uma história, um relato, ou conhecer alguém que teve, ou histórias contadas na sua região, envie-nos também via e-mail. E são esses relatos o combustível que move a engrenagem. Dito isso, voltemos ao relato. Sr. Romário, eu ouvia vozes. Era tudo muito confuso. Era uma situação que ora eu sentia falta de ar, ora eu dava desespero, ora eu estava em paz, ora eu estava sozinho num local escuro, sentindo uma carência, um medo. Ora eu estava em companhia de seres de luz, era uma coisa maravilhosa. Ora eu abri os olhos, eu só enxergava a luz. De repente eu comecei a enxergar algumas paredes, alguns lugares estranhos, era uma situação, era uma viagem, eu não entendia. Dor, eu sentia muita dor. Eu lembro que doía. Eu ouvia choros, depois risadas, depois comemoração. Sabe? Eu me sentia preso, eu queria sair, mas não conseguia, era uma coisa esquisita. De repente eu consegui sair, quando eu pensei que eu ia encontrar amigos, eu fui agredido. Eu tinha dificuldade para andar, tudo que eu consumia, sabe, me dava dor de barriga, me dava enjoo. Aí aos poucos eu comecei a ver meus movimentos melhorarem. Era uma coisa tão estranha, era uma coisa esquisita, era uma coisa que eu não conseguia entender de jeito nenhum o que era aquilo. Até que de repente eu me vejo deitado numa cama estranha, um quarto estranho. Só um armarinho, sabe um armarinho? Bem simples. Um quadro na parede, um quadro de uma santinha. Uma casa bem modesta, com umas cortininhas. E uma moça do meu lado, que de repente olhou para mim, começou a chorar, começou a gritar, começou a chamar todo mundo, aí começaram a vir as pessoas, eu não conhecia ninguém, era aquela comemoração, ele está de volta, não sei o quê. Mas que loucura é essa, meu Deus do céu? De repente veio o padre, eu lembro que era o padre que veio, não é possível, veio um senhor segurando o estetoscópio, assim que fala estetoscópio, né? Aquelas coisas que médico usa, para botar na orelha assim, ouvir o coração da gente. A gente tá com um encravado, ele põe aquilo ali para ver o coração, nunca entendi nada. Eu sei que eu via aquilo, aí dormia de novo, aí acordava e coisa, e sempre aquela moça do meu lado. Aí no final, sem brincadeira, seu Romário, eu comecei a ficar mais consciente, comecei a olhar e coisa, e aquela moça me atendendo e coisa, e eu não falava. Aí foi quando eu olhei para ela a primeira vez e disse: poxa, moça, muito obrigado. Quando eu falei, ela, meu amor, e me abraçou. Seu Romário, o processo foi longo, mas foi enlouquecedor. Quando conversando com aquela mulher, ela me falou que nós estávamos em 1932. Eu disse: menina, você está louca? Ai, meu amor, como é bom te ver aqui, mas tudo bem, descansa e coisa. Aí eu comecei a conversar com ela, ela achava que eu não dizia coisa com coisa, imagina, eu dizia que vinha lá dos anos 1980, ela estava em 1932, a coisa não batia. As pessoas vinham, aquele médico voltava, eu ouvia um zum, burburinho, falando que a batida com a cabeça me deixou meio vaiado. Aí veio uma senhora emocionada que me abraçava, meu filho, de uma que é essa mulher, meu Deus do céu.
Aí do lado dela tinha um senhor que disse: ô meu filho, como o pai está feliz, mas meu pai, mas esse cara não era meu pai, quer dizer que aquela ali é minha mãe? Que doideira é essa? E o tempo foi passando. O tempo foi passando e eu entendi que aquela jovem que me abraçava ali, que cuidava de mim, era Alice, que segundo eles era minha esposa, mas eu não tinha a mínima ideia de quem era aquela mulher, não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo ali. Eu não tinha a mínima ideia de nada. Só que eu estava todo machucado, todo enfaixado de coisa. Aí eu pensava, bom, foi no meu acidente do caminhão, mas que história é essa de anos 30? Sabe? É aí que eu fui perceber que eu estava num hospital. Hospital muito simples, mas um hospital. Eu digo, mas que loucura é essa, meu Deus? E Alice conversava comigo, vinha outras pessoas me visitar, eu não tinha noção de nada. Aí quando eu comecei a ficar melhor, aí eu levantei, eu fui na janela, quando eu olhei para a rua, seu Romário, eu não acreditei. Sabe aqueles carros antigos, americanos, ingleses, alemães, sei lá que carros eram aqueles carros de lataria, aquela coisa, sabe? Aqueles carros pareciam que eram feitos de ferro, aquela coisa, aqueles carros gigantescos. E entre eles carroças, cavalo, aquele pessoal vestido de uma forma estranha, diferente, com uma espécie de terno. Eu digo, meu Deus, isso aqui é o quê? É uma pegadinha, um circo? O que está acontecendo? Aí foi quando eu comecei a entender que todos eles me chamavam de Carlos, mas que raios é Carlos, meu Deus do céu? Eu era o zumbi. Que Carlos é esse? Que Alice é essa? Que esposa é essa? Que mundo é esse? O que está acontecendo? Aí foi quando, uma determinada tarde, a Alice disse, eu tenho uma surpresa. E aí, o pessoal do hospital, sei lá quem autorizou que entrasse aquela bonequinha. Que parecia uma bonequinha, que era um anjo. Tinha uns 4 anos, a coisa mais linda do mundo. Ela era branquinha, rechuchuda, coradinha, aquele cabelinho preto. Ela veio na cama assim, colocaram ela, me abraçou, papai. Seu Romário, quando ela me abraçou, voltaram lembranças na minha cabeça. Eu era realmente Carlos. Alice era minha esposa, eu lembrei do nosso casamento. Eu lembrei de onde eu vivia com meus pais, eu lembrei dos meus pais, eu lembrei do nascimento da minha filha, eu lembrei tudo, era 1932, ali era uma família e eu pertencia àquela gente, eu era o Carlos, mas quem é Carlos, meu Deus, cadê o meu caminhão? O tempo passou, eu saí do hospital. Eu fui para casa com Alice. Mas eu ainda, sabe, sentia saudades da Ana Paula, minha esposa, que eu era casado nos anos 80, da minha família com Ana. Mas, meu Deus do céu, eu era o zumbi casado com Ana, mas ao mesmo tempo eu era Carlos casado com Alice. E aquela menina linda, a Maria, era minha filha. Não fazia sentido, mas fazia. Eu era o zumbi, mas também era o Carlos. Eu vivia nos anos 80. Tinha meu caminhão, tinha minha vida, mas também vivia na década de 30. Mas afinal, o que era eu? Quem era eu? Foi aí que eu descobri. Quando cheguei na minha casa, que era a casa dos meus pais também, era uma fazenda retirada da cidade, assim, meu pai cuidava lá dos boizinhos dele, das vaquinhas, coisa, e eu tinha um galpão no meio ali da propriedade, onde tinha uma casinha que eu vivia do lado com a minha esposa Alice e a minha filha Maria, e tinha ali uma oficina de marcenaria. E eu era um excelente marceneiro. Quando eu cheguei lá e disseram, meu querido, ficou tudo do jeito que você deixou. Eu olhava aqui, mas o que é isso aí? Eu não tinha noção daquilo ali, mas eu sabia que aquilo era meu.
E quando eu lidava com móveis, me dava um prazer tão grande, eu sabia fazer. Eu era mesmo o marceneiro Carlos. Foi quando me disseram que eu estava trabalhando na minha oficina e tinha uma madeira que eu estava fazendo, era um suporte forte. Eu estava montando um móvel, coisa que me explicaram, mas aquilo entrava na minha cabeça, mas não fazia sentido. Que eu me descuidei e aquilo caiu para cima de mim. Eu bati com a cabeça, fui dado como morto. E fiquei 23 dias no hospital. Aí quando eu despertei estranho, parecia que eu era outra pessoa, não dizia coisa com coisa. Eu estava diferente, mas todos estavam felizes porque eu tinha voltado. E eu também estava feliz. Nossa, eu me sentia bem com Alice. Eu não sei se ela era minha esposa, como é que era minha esposa, eu não sei, mas eu sabia que ela era minha esposa, eu lembrava do casamento, e quando eu estava com ela era muito bom. E Maria era melhor ainda. Era maravilhosa a minha vida nos anos 30, mas também não era ruim nos anos 80. Mas vem cá, que loucura eu estou dizendo, ninguém tem duas vidas. Então eu tentava explicar para Alice quem eu era, lógico que ela não entendia, meus pais não entendiam, ninguém entendia. Aí eu, filho, se é normal, o médico disse, você bateu com a cabeça, você está fantasiando. Aí me levava em alguns lugares, eu conhecia todos, me apresentavam pessoas, eu conhecia, aqui você cresceu, aqui você estudou, aqui. Meu Deus, até a dona Cíntia, minha professora, eu lembrava dela, ela lembrava de mim. Meu Deus do céu, tudo fazia sentido. E assim foi minha vida durante um ano, eu voltando a trabalhar devagarinho, fazendo meus móveis. Mas alguma coisa no meu corpo não estava bem. Aí eu lembro que eu estava na oficina, estava serrando, eu tinha um funcionário, o Joãozinho, que era uma criatura, fazia tudo errado e ao mesmo tempo estava certo, que já estava há muito tempo comigo ali. Eu estava conversando com ele, a Alice tinha chegado, tinha levado uns refrescos para nós. Maria queria ficar ali, eu lembro direitinho, ela disse, não, deixa o papai trabalhar, aqui é perigoso. Aí ela levou um pão com linguiça também, era uma tarde fria. Aí eu falei para o João, vamos comer alguma coisa. Quando eu fui pegar para comer assim, eu senti um negócio na cabeça, eu ouvi João dizendo assim, o senhor está bem, seu Carlos? Quando eu vi assim, foi uma luz assim na minha frente. Aquela dor e aquela luz. E de repente, senhor Romário, aconteceu tudo de novo. Era uma dor, era uma agonia, de repente era prazer, eu sentia falta de ar, eu sentia medo, eu estava sozinho no escuro, outra hora eu estava com seres de luz, era uma coisa esquisita, eu estava preso, eu queria sair, eu queria respirar, eu pedia para socorro, ninguém me socorria. Aí de repente eu me senti liberto, mas tinha dificuldade de me locomover, tudo era muito pesado, tudo era estranho, e quando eu fui libertado eu levei mais tapa, mas não sei por que tem tanta gente me batendo, eu não fiz nada para ninguém. Eu só sei, senhor Romário, que no meio daquela confusão, daquela loucura toda, eu abri os olhos onde eu estou. Eu não entendia. Eu não entendia. Eu sei que era fio para todo lado, dreno, uma aparelhagem, pi, 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 pi. Eu imóvel, um soro. Aí pensando, olha, eu devo ter tido algum piripaque, eu voltei para o hospital, mas vem cá, mas que hospital? Essa aparelhagem toda aqui, na década de 30, meu Deus. Ou será que eu estou em 80, que eu sofri um acidente, o que está acontecendo? Aí dorme de novo, aí volta, dorme, volta, dorme, volta. Aos poucos eu vou sentindo que estou voltando ao normal, estou devagarinho, aí saí de onde eu imaginava que era UTI, fui para o apartamento, comecei a receber visitas, senhor Romário, para ser breve. Eu estava cercado de pessoas que eu não conhecia, mas estavam preocupadas comigo, muito preocupadas. Principalmente uma jovem bonita, Kátia. Kátia cuidava de mim, Kátia fazia, vinha para lá, Kátia vinha para cá.
Tinha os casais ali já de idade, muitos médicos, muito aparato e coisa. Bom, resumindo, o senhor Romário, disseram para mim que eu estava em 2017 e o meu nome era Adriano. Senhor Romário, se põe no meu lugar. Eu não conhecia aquela gente, eu não conhecia aquele lugar, eu não conhecia absolutamente nada. Eu estava em 2017. Não estava na década de 80 como Zumbi, não estava na década de 30 com Carlos, eu não estava mais com Ana Paula, eu não estava mais com Alice, eu não era mais marceneiro, não era mais motorista, eu não era mais coisa nenhuma, porque eu não sabia nem onde eu estava e quem era o tal do Adriano. Aí médico entrava, saía, médico entrava, saía, eu ouvindo sempre aquela coisa, não, é normal. Ele teve uma lesão forte, amnésia, mas é amnésia temporária, ele vai lembrar. Eu disse, mas eu já vi esse filme, mas o que está acontecendo? Seu Romário, com o tempo, eu fui saber que Kátia era minha namorada. Nós já namorávamos há 4 anos, estávamos planejando casar. Já tínhamos o nosso apartamento montado, já tínhamos a nossa vida toda planejada. Kátia era arquiteta. E eu, senhor Romário, eu era engenheiro mecânico. Senhor Romário, eu era engenheiro mecânico. Nossa Senhora do céu. Eu nunca terminei o fundamental. Como eu podia ser engenheiro mecânico em 2017? Como eu podia ser o Adriano, doutor Adriano, ser o Carlos da década de 30 e ser o Zumbi dos anos 80? Nada fazia sentido e não era para fazer mesmo. O tempo passou, eu saí do hospital, fui para a casa dos meus pais, que era uma casa maravilhosa, luxuosa, e eu não sabia que casa era aquela, mas que raio é isso? Aquele homem que se apresentava como meu pai, que devia ser meu pai, era um empresário muito bem sucedido, a gente morava num bairro nobre. Foi quando eu entrei no meu quarto naquela casa. Quando eu entrei no meu quarto, aquilo deu um flash e as lembranças começaram a vir. Do dia que meu pai chegou em casa, me trouxe, sabe aqueles aviões pra gente montar, pecinha por pecinha? Nossa, eu achei aquilo lindo, eu montei aquilo tudo, eu coloquei assim na parede, que estava aquele avião que eu montei, meu primeiro avião, que me fez assim me apaixonar por aviação. Tanto que eu fiz engenharia mecânica e trabalhava numa companhia aérea. Voltou tudo. Voltou meu namoro com Kátia, voltou a nossa vida, nossa parceria, nossos planos, o nosso apartamento, voltou tudo. Quando eu fui para a garagem, meu pai chegou e disse, ó, vamos lá para a garagem, coisa. Eu digo, vamos lá para a garagem, vamos fazer o quê? Quando ele me mostrou aquela tremenda moto, aquela Kawasaki maravilhosa, parecia um cavalo, eu olhei, eu digo, a minha moto. Tinha um carro ali que era meu também, eu sabia, mas a minha paixão era a minha moto. Meu pai disse, ó, eu cuidei dela pra ti. Todos esses meses que tu ficou em coma. Aí eu olhei pra ele, mas eu fiquei em coma tanto tempo assim? Foram 6 longos meses, meu filho, mas nós sabíamos que você iria voltar. E eu voltei, senhor. Eu voltei em 2017, engenheiro mecânico, muito bom no que faço, segui minha vida, casei com Kátia. Agora, o mais impressionante de tudo, senhor Romário, que eu voltei um engenheiro mecânico
que me revelei um marceneiro de primeira linha, que todo mundo ficou impressionado, nunca pensaram que eu tinha essa habilidade, e um motorista de caminhão assim que era de deixar todo mundo de bobeira. Senhor Omar, eu voltei. Eu voltei e eu era apaixonado por Kátia. Mas até hoje eu sinto saudades e sinto um carinho especial por Ana Paula, por Alice e pela minha querida Maria. Aí o senhor pode perguntar, tá, mas os teus filhos na década de 80? Não sei, senhor Omar, não sei explicar. Esses eu tenho certeza que existiram, mas eu não tenho lembrança nenhuma. Mas as outras pessoas, e principalmente Maria, estão comigo até hoje. E eu, a pedido meu, embora a Kátia queira muito ser mãe, pedi pra gente esperar para ver o que vai acontecer. Então eu prometi para ela que daqui a 1 ano nós vamos planejar nosso filho. Mas eu pedi esse tempo com medo que de repente nosso bebê nascesse. Aí do nada me viesse uma luz na frente e essa criança virasse meus filhos da década de 80, que eu não conseguia lembrar, mas sim vivia aquela vida. Deixei órfão, sem ter nem como, sabe, ter a chance de gostar deles. Ou então uma Maria, que eu amei tanto, mas mesmo assim não pude criar. Seu Romário, eu vivo com medo da luz. E eu vivo com as dúvidas. Por isso eu sou um zumbi. Eu sou 3 homens e não sou nenhum. Eu tive 3 vidas sem ter certeza. Eu não sei. Eu honestamente não sei. E uma das razões de eu colocar esse meu relato aqui no seu canal, bom, a primeira foi que o senhor respeita as histórias que recebe, não fica julgando se é verdade, mentira. A outra foi que eu sei que as pessoas que assistem o seu canal, elas são pessoas dignas. E quem sabe vocês podem me ajudar, deixando aí nos comentários o que aconteceu comigo e o que exatamente eu sou. Claro que eu procurei explicações. Eu tinha que buscar uma luz que não fosse aquela, lógico. Eu, Adriano, pelo que me falaram, estava trabalhando muito, eu trabalhava muito, fumava demais, tinha uma vida corrida, aquela coisa assim de querer vencer, querer ser maior, querer talvez ser igual ao meu pai, ou, sei lá, dar um futuro para minha querida Kátia, se bem que ela era uma arquiteta, ela teria a sua vida, não sei. Eu vivia para trabalhar. E embora jovem, aquele composto happy hour exagerado, com muita bebida, pouco exercício, as minhas longas viagens de moto, cigarro, estresse, aí não podia dar outra, né? Eu estava trabalhando, surgiu um problema terrível na companhia, quase que houve um acidente daqueles de marcar a história da aviação. Aí do nada, toda a responsabilidade veio para cima de mim. Eu corri o risco de perder o emprego. E o pior é que se eu tivesse certeza que eu tinha sido o relapso ou o responsável, eu até aceitaria, mas não. Tudo indicava que existia uma política para proteger determinados afiliados, enfim, era terrível. E eu acabei botando a mão, assim, saca a mão no lado esquerdo e a luz. Pois é. Aí, claro, teoricamente, os especialistas que eu procurei disseram, não, é normal, você sofreu um AVC, você entrou em coma, ficou em coma durante muito tempo,
E durante esse coma, você imaginou, você viajou, você fantasiou, a gente não consegue explicar exatamente o que acontece no coma. Mas é óbvio que aquela realidade tão concreta, aquele amor que eu tinha por Maria, aquele amor que eu descobri em Alice, descobri em Ana Paula, aquela minha vida sofrida de caminhoneiro, não poderia saber tantos detalhes se eu não tivesse vivido, como também as minhas habilidades em marcenaria não viriam do nada, enfim, não estava bem explicado. Aí eu busquei outros tipos de explicação, não tão racionais, científicas. E entre as muitas que eu ouvi, é que todo ser vivo, vamos nos concentrar apenas no ser humano, que tem a racionalidade, se bem que a gente não consegue medir, saber o quão racional são outras espécies, mas vamos ficar no ser humano para não aprofundar muito. Então todos temos várias vidas. É a famosa reencarnação. Só que eu, por alguma razão, devido ao AVC, devido ao coma, eu rompi uma barreira e lembrei de outras vidas. Poxa, estranho, né? Lógico, mas meio estranho. Por quê? Por que tinha que acontecer logo comigo? Mas será que foi isso mesmo? Será que eu tive outras vidas? Ou será que eu continuo vivendo essas vidas em universos paralelos? A única coisa que eu fiz foi viajar até ali. Não dá para responder. A minha única certeza é que esse dom, esse fato inusitado, me tornaram vítima de uma vida eterna, enfrentando a experiência da morte. É estranho, né? Mas se eu vivesse eternamente, vamos pensar assim, como um zumbi, eu sairia da minha vida na década de 30, traria comigo todas as lembranças, depois reconstruiria minha vida na década de 80, teria que me afastar porque eu não envelheceria e quem estava ao meu lado tinha que envelhecer, então eu deixaria aquela vida para construir outra que é agora no século XXI. Poxa, que triste, né? Que triste. Olha, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não sei por que aconteceu. Mas eu não desejo essa sina nem para o meu pior inimigo. Porque apesar de todo o aprendizado na marcenaria, na habilidade de eu dirigir, a maior herança que essa experiência me trouxe foi conviver eternamente com a saudade e com o medo do que há por vir. Kátia. Kátia é uma mulher incrível, uma parceira maravilhosa, com certeza a namorada que todo homem gostaria de ter, e a esposa que acabou se tornando. Ela via em mim um sofrimento que não me deixaria continuar vivendo. Realmente, depois que eu voltei do coma, segundo ela, eu era outro homem, eu tinha que me livrar, mas eu não sabia como, pelo menos amenizar. Foi quando ela chegou para mim e disse: amor, você tem certeza que viveu a vida como Carlos viveu a vida como zumbi? Eu disse: tem. Não é possível que aquilo tudo tenha sido apenas fruto de um coma. Ela disse: se você tem certeza, se lembra detalhes, por que não vai atrás? Sabe quando você está jantando assim, os talheres fazem assim no próprio... Eu olhei para ela assim e digo: poxa, mas é claro, eu sei exatamente o ano em que viveu Carlos. Eu sei exatamente a cidade que ele morava, o lugar que ele morava. Poxa, tudo bem, lá na década de 30, tudo mudou muito, mas por que não?
E eu fiz uma longa viagem, longa mesmo, até chegar na cidade de Carlos. Uma cidade que, lógico, eu, como Adriano, olhei e não me diria nada, mas eu, como Carlos, olhei e disse, nossa, mas como cresceu. Sabe aquela coisa assim, meu Deus do céu, aqui era a rua tal, aqui era o sítio da família Menezes. Lá em cima a gente andava por aquele parreiral tudo. Era onde estava aquela italianada, como é que é o nome dos italianos mesmo? Kátia só me olhava. Aqui, amor, aqui. Ela olhava aqui, tinha uma bela casa. Aqui era a minha escolinha lá. Nada disso aqui tinha, só o que eu falava é nada disso aqui tinha. Era a minha cidade, quer dizer, era a cidade de Carlos. Aí tinha um hotel, bonito, nós hospedamos lá. Mas eu pensei em sair perguntando, mas não levaria nada, mas eu tinha o nome do Carlos, poxa. Carlos Alberto Fagundes. Era o famoso eu, ou foi o famoso eu. Carlos Alberto Fagundes Marceneiro. Aí, lógico, fui no cartório, fiz um levantamento na prefeitura, fiz todo um estudo, ninguém entendia o meu interesse. Aí eu dizia que eu estava montando a minha árvore genealógica e de repente podia ser que aquele Carlos Alberto fizesse parte, todo mundo me olhava, não tinha nada a ver. Porque uma coisa eu tinha certeza, o corpo que eu tinha como Carlos Alberto nada tinha a ver com o corpo do Adriano. Eram corpos diferentes da mesma pessoa que, resumindo, era eu. Se bota no meu lugar, é de pirar. Mas eu fiz todo o estudo. E outra, eu fui onde era o sítio que vivia Carlos Alberto, sua esposa Alice e Maria. Seu Romário, eu chorei. Eu chorei que, embora o lugar não fosse nada do que já foi um dia, era um bairro. Eu enxergava cada ponto, cada detalhe ali. Quando finalmente eu cheguei no cemitério da cidade. Cheguei no cemitério e fui visitar a capela da família de Carlos Alberto. E ali nas lápides estavam a foto de Carlos Alberto, que quando eu olhei eu levei um choque. Eu sabia que ali não era o corpo, não era o rosto do Adriano, mas era o meu rosto. Você já imaginou chegar no próprio túmulo? E ali estava a data que Carlos Alberto havia falecido. Exatamente no dia que eu guardava, como se tivesse sido ontem. Que foi o dia que eu vi aquela luz. Foi quando, seu Romário, ao lado de Carlos Alberto, estava a foto da minha amada Alice, que faleceu em 1955. E embaixo daquelas duas fotos estava a foto de Maria, a minha querida Maria, a minha abençoada Maria, que graças a Deus eu pude ver que teve uma longa vida. Faleceu em 1987. Maria, que posteriormente eu fiz o levantamento da sua vida.
ela teve mais 2 irmãos. Alice casou após a morte de Carlos, após a minha morte. Teve 2 filhos no seu segundo casamento. Maria cresceu feliz, se tornou uma mulher respeitável na cidade, se tornou uma pessoa conhecida, tinha até o seu nome na uma das ruas da cidade. Maria casou, teve filhos, e eu tive a oportunidade de conhecer um dos seus netos. Eu confesso que tive vontade de dizer que eu era o seu bisavô, mas ficaria muito estranho, né? Ficaria muito estranho. Mas eu não sei, aquela pesquisa toda me fez me sentir menos mal, menos anormal. Kátia, inclusive, perguntou se eu queria fazer a mesma pesquisa com relação a zumbi. Eu disse não. Não, porque não vai acrescentar nada. Porque o que eu havia procurado, realmente eu tinha encontrado. Aquelas pessoas não eram fruto de um coma. Aquelas pessoas não estavam num universo paralelo. Aquelas pessoas estiveram nesse plano e fizeram parte da minha história, só que em outra vida. E o porquê aquilo tudo estava acontecendo, não tinha como explicar. Mas com certeza, depois daquela viagem abençoada ao passado de Carlos, ao meu passado, eu senti um certo alívio e preparado para seguir minha jornada, independente do número de luzes que ainda venham a cruzar o meu caminho.